O pastor Jerônimo José dos Santos, 72 anos, presidente da Assembleia de Deus em Caldas de Cipó, no interior da Bahia, sofreu um infarto no último dia 4 de agosto, quando foi levado às pressas para o Hospital Cléristo Andrade, em Feira de Santana, onde passou a receber os cuidados médicos. Vendo que se tratava de um caso de alta complexidade e seriedade, por se tratar de um paciente infartado, com batimentos cardíacos chegando a 3 por minuto e pressão arterial quase zero, logo após ser examinado pelos médicos da unidade hospitalar, o pastor foi para a unidade de terapia intensiva UTI, onde ficou sedado e entubado, apenas respirando através de aparelhos por quase 30 dias em coma. Após 3 dias na UTI e em coma, com seu quadro clínico bastante crítico e com a situação se agravando mais e mais, os médicos, achando que já não tinha mais nada a fazer no sentido de salvar a vida do pastor, chamou a família e anunciou que não tinha mais jeito e que a qualquer momento ele viria a óbito. Só um milagre, disseram os médicos. A medicina diz que a frequência cardíaca normal para um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, ela pode variar com a idade, se a pessoa faz alguma atividade física ou possui alguma doença cardíaca. Basicamente, quanto mais esforço o coração precisa fazer para mandar o sangue para o corpo, maior será o esforço e, consequentemente, maior será a frequência cardíaca dessa pessoa. E quanto mais eficiente for a cada batida do coração, menor será a frequência cardíaca. Por isso, é ideal que os batimentos cardíacos sejam sempre mais baixos, mas não tão baixos que não permitam que o sangue chegue a todo o corpo. No caso do pastor Jerônimo, a sua frequência cardíaca chegou a um extremo de 3 batimentos por minuto, levando a sua pressão a zero, o que já é considerado o fim da linha, fim de vida, fim de tudo, humanamente falando. Mas quem tem promessas de Deus não morre enquanto elas não se cumpram. O pastor Jerônimo, através das orações de irmãos não só da igreja que pastoreia na cidade em Caldas de Cipó, como de muitos outros espalhados pelo Brasil afora, surpreendentemente, ele começou a reagir, causando espanto para a medicina. E logo já tinha batimentos e pressão suficientes para fazer os procedimentos que já eram para ter feitos, mas, devido à sua baixa pressão, não foi possível, pois corria o risco de agravar mais ainda a situação. Mas logo já foi possível fazer o ecocardiograma, que é um exame de ultrassom que avalia o funcionamento do coração. Os resultados são mais detalhados do que os obtidos em um raio-x, além de não expor o paciente à radiação. E também o cateterismo cardíaco, que é um exame invasivo para examinar os vasos sanguíneos e o interior do coração. E tudo ocorreu na mais perfeita normalidade. Feito todos esses procedimentos, dias depois, o pastor Jerônimo acordou do coma, já podendo se sentar e conversar, deixando os médicos atônitos, perplexos e sem entender o que estava acontecendo, pois para eles já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução a não ser o óbito. O pastor já teve alta, já está em casa com a família e passa bem. Ele gravou um áudio para a igreja onde pastoreia, tranquilizando as suas ovelhas e promete que em breve vai estar de volta a conduzir a obra na Assembleia de Deus em Caldas de Cipó. Estou bem, meu irmão, graças a Deus. Deus está me abençoando cada dia. Hoje já estou de pé, já andando, graças a Deus. E brevemente eu estarei aí dando continuidade à obra do Senhor Jesus. O homem chamado não se intimida com doença, com enfermidade, com nada dessas coisas. Eu já me vejo já novamente dando continuidade à obra de Deus nessa cidade. Deus abençoe a todos, continue orando para que Deus possa completar a obra na minha vida. Mas vai tudo bem, graças a Deus. Estou muito bem. No dia 28 de julho, 7 dias antes do ocorrido, Deus usou o pastor Carlos Jorge, enquanto ministrava a palavra de Deus nas festividades de jovens da congregação do povoado do Cauanga, e tem como superintendente o presbítero Miron Batista, uma das igrejas presididas pelo pastor Jerônimo, para profetizar anos de vida para ele. Não descerá a tumba fria sem antes eu realizar aquilo que coloquei na tua mão, profetizou o pastor. Confira a íntegra da profecia proferida pelo pastor Carlos Jorge.
E há aproximadamente 10 anos atrás, uma irmã, membro da igreja do pastor Jerônimo, por nome Jaqueline Gomes Pereira, teve uma visão a qual retrata algo semelhante à situação que o pastor acabou de enfrentar. Na visão, a irmã Jaqueline via um médico sobrenatural colocando um novo coração nele, trocando o seu por um novo, parecido com o de uma criança de 10 anos de idade. Quando eu cheguei no culto que eu dobrei os joelhos para orar, eu tive uma visão. Eu via o pastor sozinho em cima do púlpito. E aí, de repente, um irmão chegava para dar uma notícia a ele. Era uma notícia que ele precisava receber, mas era uma notícia dura. E aí, o irmão Rafael tomava a frente desse irmão e pedia: irmão, não diga não. Não passe essa notícia para ele, não. Mas aí o irmão dizia assim: irmão, eu não quero, mas eu preciso, eu tenho que fazer isso. O irmão Rafael saiu da frente, ele subiu no púlpito e falou no ouvido do pastor. Quando ele falou no ouvido do pastor, o pastor tomou assim um susto e caiu. Quando ele caiu, aí eu vi todos os presbíteros, todos, correrem para poder socorrer ele. E nisso, eu estava de joelho dobrado, orando, eu gritava dentro da igreja. Eu gritava: clama, clama pelo ungido de Deus, clama pelo anjo da igreja. E eu só conseguia escutar a voz da irmã Gil ali junto comigo. E de repente eu vi quando a porta se abriu, ainda era aquela porta branca, aquela porta de madeira. E aí, quando a porta se abriu, entrou uma maca e 2 homens de branco empurrando essa maca, e o pastor estava em cima dela deitado. E quando entrou, eu via que um homem aparecia tentando se passar por médico, só que com um jaleco todo encardido, todo barbudo. E aí eu dizia: Jesus, não deixa o inimigo prevalecer contra o teu ungido, porque eu sentia que se ele tocasse, ele ainda levou a mão para tocar no peito do pastor, mas eu sentia que se ele tocasse, o pastor morreria. E aí eu comecei a clamar. E de repente a porta se abriu novamente, e eu só vi quando um homem chegou e colocou o pé na porta. Quando ele colocou o pé na porta, o resplendor das vestes dele encheu a igreja, e aquele homem fugiu. E aquele homem se aproximou, um homem de branco, ele se aproximou. Quando ele chegou perto do pastor, ele colocou a mão no peito do pastor, a mão dele entrou, e ele tirou um coração inchado, um coração ferido, machucado, e já cansado, quase parando. E de repente eu dizia assim: Jesus, socorre teu ungido, não deixa não, Jesus. E ele pegou aquele coração, ele abriu e me mostrou que estava todo ferido, estava todo esverdeado, escuro, como que estava muito ferido há muito tempo. E ele entrou numa salinha. Quando ele voltou com algo na mão. E ele chegou na minha frente e estendeu a mão, abriu a mão e me mostrou um coração pequeno e disse assim: você está vendo? Esse aqui é como o coração de uma criança de 10 anos. E aí colocou no peito do pastor. E eu dizia: Jesus, fortalece o teu ungido. Fortalece ele, Jesus. Levanta ele, dá força, dá vigor. De repente eu via ele sentado, ainda com a roupa do hospital, ele sentado numa maca, a família toda em volta, e ele sorridente, chegava a balançar os pés. Isso tem mais de 10 anos. Essa visão tem mais de 10 anos. E ontem eu ia conversando com Deus e disse: Jesus, o Senhor não me mostrou isso. O que o Senhor me mostrou foi o Senhor trocando o coração do teu ungido. Foi dando a ele um coração novo, um coração como o coração de uma criança. Esta não é a primeira vez que o pastor Jerônimo passa por situação como essa. Aos 13 anos de idade, foi acometido por uma enfermidade por nome volvo intestinal, que é um nó no intestino, conhecido como torção vúvulo ou volvo. É um problema grave em que há a torção de parte do intestino, provocando a sua obstrução e impedindo a passagem de fezes e do fluxo sanguíneo para o local, o que pode causar a morte da região afetada.
Esta alteração pode acontecer em qualquer lugar do intestino, embora seja mais comum na parte final do intestino grosso e costuma provocar sintomas como náuseas, vômitos, dor na barriga, prisão de ventre e inchaço abdominal. No dia 30 de março de 2013, sofreu um acidente automobilístico quando seguia de Caldas de Cipó para a Feira de Santana e o seu carro, dirigido pelo seu filho, capotou 3 vezes na BR-324, na região do distrito de Humildes. No carro, o qual ficou irreconhecível devido ao impacto do capotamento, estava o pastor, sua esposa, irmã Maria São Pedro, sua filha Luciana Lima e o filho mais velho Albert Lima, que conduzia o veículo quando se ouviu um estalo na parte inferior, vindo em seguida perder a direção e resultou no acidente. O impacto foi tão grande que era para ter óbito, mas, no entanto, incrivelmente, só houve ferimentos, susto e choque. Há poucos meses, foi acometido de paralisia de Bell, que é uma paralisia do nervo facial que resulta na inativação dos nervos para controlar os músculos faciais ao lado que foi atingido. A doença também pode ser chamada de paralisia facial, mononeuropatia craniana ou paralisia facial periférica idiopática. Os sintomas da paralisia de Bell são fáceis de serem identificados, apesar de serem parecidos com os sintomas de AVC e derrame. Os principais são fraqueza muscular no rosto, afetando apenas um lado da face. Como está paralisado, o rosto não responde aos comandos, fazendo com que o mesmo fique inclinado. A saliva e bebidas podem cair pelo lado afetado da boca, deixando a pessoa babando. O mesmo problema ocorre ao mastigar, além de que os alimentos podem ficar presos entre os dentes, lábios e gengiva. Podem ocorrer dores de cabeça e ao redor da mandíbula, entre outros. O pastor Jerônimo José dos Santos, que há 21 anos vem prestando um relevante serviço para a cidade de Cipó, para a igreja que pastoreia e para o reino de Deus, é um homem que tudo que faz, principalmente para Deus, faz com dedicação, sem visar nada material, e sim o crescimento do reino de Deus, a exaltação e a glorificação do Todo-Poderoso. Tem seu ministério marcado por grandes desafios, batalhas, conquistas e grandes vitórias. Começou o seu ministério pastoreando a Assembleia de Deus em Irará. Depois, atuou como vice-presidente do campo de Feira de Santana, ao lado do pastor Eliel Amaral Soares. Em seguida, pastoreou a Assembleia de Deus na cidade de Santana. Na sequência, presidiu a Assembleia de Deus na cidade de Quaraci. Cumprindo o seu tempo por lá, foi para Santo Estevão e atualmente, já há 21 anos, na Assembleia de Deus em Caldas de Cipó. Uma igreja com aproximadamente 2.000 membros espalhados pelas 32 congregações em todo o campo. Na cidade, goza de um grande conceito e prestígio, é honrado e respeitado pelos evangélicos, não evangélicos e principalmente pelas autoridades e visitantes da cidade. Antes de se converter ao Senhor Jesus, atuou nas artes marciais, foi professor e lutador de karatê. Conquistou muitas lutas, troféus e medalhas. Ganhou fama e dinheiro, mas faltava o principal, que era Jesus na sua vida. Mas um dia, numa visão que teve, viu o céu aberto, viu Deus assentado no seu trono e Jesus, seu filho, ao lado dele. Foi quando ele ouviu o chamado do próprio Deus, lhe chamando para aceitá-lo e segui-lo. Logo depois, deixou tudo para trás: fama, dinheiro, status, posição, entregou a sua vida para Jesus e logo já começou a trabalhar na obra do Senhor como cooperador e, com o passar do tempo, foi consagrado a diácono, depois presbítero, evangelista e a pastor, ministério que exerce até hoje. Antes de pastorear, realizou cruzadas evangelísticas, pregando em quase todo o estado da Bahia, com o grupo do qual era diretor-presidente por nome GEADEM, que significa Grupo Evangelizador Assembleia de Deus em Marcha, e através desse trabalho ganhou muitas almas para o reino de Deus, e grandes milagres foram realizados para a glória do Senhor. Veja aqui agora. Este é o seu canal de notícias no YouTube. O que você quer saber acontece aqui. Veja aqui agora. Acesse o nosso site para ver esta e outras notícias. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Estamos presentes nas principais redes sociais.
As notícias do mundo gospel, as polêmicas dos famosos, as alfinetadas deles e para eles, você confere aqui. Veja Aqui Agora. Milhares de pessoas estão aqui e curtem o nosso trabalho. Só falta você. Veja Aqui Agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. Estamos no YouTube e nas principais redes sociais. Este é o seu canal Veja Aqui Agora. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para ser notificado quando tiver um novo vídeo. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo notícia. Veja Aqui Agora. O que você quer saber acontece aqui.